Eu sou o Paulo Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 25 de março de 2020, uma quarta-feira. É o segundo dia da quarentena de 2020, né? É o dia em que o Dória e o Bolsonaro andaram se estranhando. É uma pena o que está acontecendo, mas vamos falar sobre liberalismo e antagônicos. Hoje a gente vai falar sobre os antagônicos, tá? Vamos falar sobre socialismo fabiano, que é uma versão do marxismo, né? Onde a implantação se dará de forma gradual. Essa é a ideia do socialismo fabiano, mas com o mesmo objetivo do marxismo, que é aquela sociedade sem classes. Nós temos aqui uma figura, né, onde vocês estão vendo aqui uma imagem da fundação da Sociedade Fabiana, lá em 1883. Uma coisa importante que a gente tem que observar é o escudo desse pessoal. O escudo dele é o lobo na pele de cordeiro. Esse pessoal, eles estão dizendo claramente para a gente que eles vão nos enganar. Eles não vão dizer qual o objetivo deles, mas eles vão querer fazer uma sociedade socialista, né? Então está aqui, né, talvez a transcrição dessa imagem para 2020. Tá? Existem os sociais-democratas no Brasil, que são exatamente isso: lobos na pele de cordeiro. Por que chama de Fabiano? Que havia um general romano, o Quintus Máximos Fábios, que fazia lutas de guerrilhas apenas. Eles não enfrentavam os inimigos de peito aberto, em campo aberto. Ele sempre enfrentava os inimigos através de escaramuças, de briguinhas, de guerra de guerrilha. Essa é a ideia do Fabiano. É permissível enganar o povo? É uma pergunta gozada, né? Na opinião pública, tudo é ao mesmo tempo falso e verdadeiro. Mas cabe ao grande homem descobrir nela a verdade. Quem falou isso aqui foi Hegel. E o que ele pensou no grande homem, a gente pode imaginar, né? Os grandes homens que estão conduzindo os destinos das nações, os destinos dos estados, os destinos das cidades. A Revolução Russa, estão vendo aqui, né? A família do Nicolau II foi o último czar da Rússia. Esse pessoal aqui todo foi fuzilado, na verdade foi enforcado, fuzilado, cada um de um jeito, na Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa tinha duas linhas de ação. Tinha os bolcheviques, que são violentos. Eles implantaram o terror, eles aboliram a propriedade privada dos meios de produção, eles confiscaram armadamente as propriedades, foi feita a coletivização das fazendas e assassinatos em larga escala. O czar Nicolau II que o diga, lá do céu ou do inferno. Mas o importante é que a gente entenda que esse pessoal bolchevique fez a revolução de acordo com a cartilha do Marx, Karl Marx. Mas havia um outro pessoal lá na Rússia naquela época, que eram os mencheviques. Social-democracia, já estamos vendo, né? Revolução lenta e gradual. O que os mencheviques pregavam? Propriedade privada e o sistema de preço são preservados. Eles sabem que não dá para substituir isso daqui, né? Sistema de preço é exatamente aquilo que o capitalismo faz. O Estado mantém os capitalistas e a economia de mercado. Mantém, tá? Vamos manter. Mas tributa e submete os empreendedores a todas as ordens do Estado. Aonde nós estamos vendo isso acontecer? Bom, a Sociedade Fabiana, conduzindo as políticas britânicas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a se tornar mais poderosos lá na Inglaterra, que foi fundado lá, e foi até 1880, com o domínio, né, do parlamento inglês e das políticas sociais inglesas pelos socialistas fabianos. Qual foi o resultado? Uma economia arrasada, porque eles gastam o que não tem e acham que não precisa produzir. Estamos vendo acontecer alguma coisa aqui no Brasil, né? Os cidadãos mal acostumados, ou seja, os cidadãos acham que o maná vai cair do céu. Não precisa se preocupar com o problema econômico, pessoal. É só votar na gente que a gente resolve todos os seus problemas, né? Isso foi revertido quando? Quando a Margaret Thatcher, vocês devem conhecer essa senhora,
que foi lá e fez um trabalho a partir da década de 80 de desfabianizar a Inglaterra. Precisa alguém para desfabianizar o estado de São Paulo. Só para a gente ter uma noção, né, da sociedade fabiana, eles glorificavam a Rússia de Stalin como um paraíso na Terra. Tem um livro que chama Socialismo Soviético, uma Nova Civilização. Eles lançaram em 1935. Esse livro existe até hoje, está aí. E eles tiraram esse ponto de interrogação aqui. Eles afirmam, né, que o socialismo é uma nova civilização. Bom, o socialismo provavelmente aquele marxismo que é pregado, né, do paraíso na terra, todo mundo é anjo de bondade, né, o maná cai do céu, né, todo mundo vive no paraíso. Essa é até curioso o que os marxistas falam, que país pobre não pode querer ser comunista. O país pobre não pode, porque ele vai ter que distribuir miséria. Então o que esse pessoal marxista faz ou fala, né? O capitalismo vai levar a sociedade à riqueza, depois eles tomam o poder e fazem o que eles querem. Bom, deixa pra lá. Aqui nós estamos vendo a evolução do número de presos nos gulags. Gulags eram aquelas prisões russas na época que houve lá todo aquele problema da Revolução Russa, mas isso já era feito, né? Quando o preso na cadeia não fica lá coçando o saco, não, ele vai trabalhar forçado. Se tiver uma condição legal, até a gente concorda, mas o problema lá é diferente, né? Olha, em 1930 a Revolução já estava andando bem, tinha por volta de 250 mil presos, entre ladrões e políticos, que trabalhavam forçadamente na Rússia. Isso foi crescendo lá em 1935, quando começou a guerra, 37, 38, estavam com mais de 1.800.000 presos políticos, tá? Eles usavam essa mão de obra porque naquela época o Stalin estava promovendo aquela revolução na Rússia, né? De 5 anos em 5, né? Transformar a Rússia em um país industrial em poucos anos. Como é que ele fazia isso? Trabalho escravo. Importava. As primeiras fábricas de caminhão e carro na Rússia foram importadas do Henry Ford dos Estados Unidos. Então o pessoal até havia um conflito entre os bolcheviques e os mencheviques, porque o Stalin estava conduzindo uma revolução que não era comunista, era uma revolução capitalista. Bom, deixa para lá. O fato é que em 1945 terminou a guerra e a Rússia continuou naquele passo de se transformar numa potência mundial industrial. Olha que em 1950 eles estavam com 2.500.000 presos escravos trabalhando. Tá? Então não tem nada de social aí, eu diria, de paraíso terrestre, né? É uma ditadura muito sanguinária, além de dizer que mataram mais de 60. Quem não se submetia e também não era bom, né, o suficiente para ir trabalhar, eles matavam mesmo, né? Matavam mesmo. Então, aqui nós estamos vendo um mapa da Rússia, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem vários pontinhos pretos aqui fica Moscou, ó. E a concentração de pontinhos pretos fica em volta de Moscou. Falam, né, que os gulags, as prisões russas, eram todas na Sibéria, lá no norte. Não, não era não. Era pela Rússia inteira, onde tinha a necessidade de construir um túnel, uma ponte, né, fazer uma estrada, fazer uma represa. Eles abriam um gulag, mandavam todos os presos para lá e punham a turma para trabalhar. Tem esse livro aqui do Alexandre Solzhenitsyn, muito bom, se vocês quiserem recordar um pouquinho sobre o que são os gulags, fica a sugestão. A nova língua fabiana, ou seja, esse pessoal começa a manipular a sociedade para tentar mudar a nossa cabeça e mudam o sentido das palavras. Por exemplo, impostos são contribuições, gastos do governo são investimentos. Criticar o governo é falta de patriotismo. Donos das propriedades são os privilegiados. Classe média são mesquinhos e egoístas. Essas palavras que eles gostam de usar, né? Os marxistas gostam de usar com relação à classe média. Mudança é igual ao socialismo. Pessoal, e no Brasil? Como é que está esse negócio? Vamos ver.
nos próximos capítulos. Obrigado, um abraço para todo mundo.